Olá pessoal, aqui é o Matheus Amaral, é um prazer estar com vocês. Parem um instante e reflitam comigo. Para uma sociedade ser constituída, é necessário que haja recursos para serem aplicados nas suas atividades do dia a dia, bem como no seu alicerce de produção, não é mesmo? Nesta videoaula, nós focaremos nos recursos que a empresa necessita para aplicar nas suas atividades cotidianas, ou seja, no capital de giro. O que é o capital de giro? Como calcular a necessidade de capital de giro? Nós aprenderemos nesta aula. Por último, mas não menos importante, nós falaremos também sobre os prazos médios de uma empresa. Isto é, quanto tempo uma empresa gasta para produzir, estocar, vender e receber. Como calcular? Como interpretar? Vem comigo! Ao constituir uma sociedade empresária, é necessário, é vital que a empresa possua recursos para aplicar nas suas atividades cotidianas, nas suas atividades do dia a dia. Pare um instante e reflita comigo. A empresa, ela precisa de recursos para comprar e repor seus estoques. A empresa, ela necessita de recursos para ser capaz de financiar os seus clientes por meio das vendas a prazo. Ela precisa de recursos para ser capaz de adiantar valores aos seus fornecedores e colaboradores. Ela precisa de recursos para, por exemplo, honrar suas obrigações exigíveis de curto prazo, junto aos seus fornecedores, aos entes da federação, seja municipal, estadual, federal, em termos de impostos. Ela precisa de recursos para honrar suas obrigações com os credores de curto prazo. Tendo isso em mente, nós podemos definir o capital de giro ou capital circulante líquido como um montante de recursos necessários que a empresa necessita para aplicar nas suas atividades do dia a dia, que são esses exemplos que eu acabei de apresentar a vocês. Tendo isso em mente, nós podemos também entender como se dará o cálculo do capital circulante líquido. O seu cálculo levará em consideração o ativo circulante e o passivo circulante. O ativo circulante, ele é um grupo do ativo que representa as contas que já estão convertidas em dinheiro ou que serão convertidas em dinheiro até o término do exercício social seguinte, ou seja, em até 12 meses. E o passivo circulante, ele representa as obrigações exigíveis de curto prazo, ou seja, são os compromissos que a empresa possui junto a terceiros que vencerão e serão liquidados até o término do exercício social seguinte, ou seja, até 12 meses. Portanto, para calcularmos o capital circulante líquido, basta pegarmos o total do ativo circulante e diminuirmos pelo total do passivo circulante. Aqui, nesta imagem, resume o que eu acabei de falar. Ativo circulante menos passivo circulante. O valor encontrado nós chamaremos de capital circulante líquido. E esse valor obtido, ele pode ser positivo ou negativo. Se nós encontrarmos um capital circulante líquido positivo, o que isso quer dizer? Significa que a empresa possui folga financeira, significa que os recursos econômicos de curto prazo, ou seja, as contas que estão no ativo circulante, que já estão em dinheiro ou que serão realizadas em dinheiro em até 12 meses, são capazes de fazer frente, de cobrir as obrigações exigíveis de curto prazo da empresa. Se o capital circulante líquido for negativo, significa que os recursos econômicos de curto prazo não são capazes de fazer frente às obrigações exigíveis de curto prazo da empresa.
Aqui está o que eu acabei de comentar, o que significa um capital circulante líquido positivo e o que significa um capital circulante líquido negativo. Até aqui está claro? Tudo compreendido? Uma vez compreendido o conceito de capital circulante líquido, nós podemos avançar para falarmos da necessidade de capital de giro, conhecida pela sigla de NCG. Genericamente falando, as atividades cotidianas, as atividades do dia a dia de uma empresa podem ser compreendidas da seguinte maneira: compra, produção, estocagem, venda e recebimento. Esse fluxo representaria as atividades cotidianas de uma empresa. Portanto, para calcularmos a necessidade de capital de giro, nós levaremos em consideração os ativos circulantes operacionais e os passivos circulantes operacionais. Portanto, aqui há uma diferença em relação ao conceito anterior, pois o capital circulante líquido nós pegaremos o total do ativo circulante e diminuiremos pelo total do passivo circulante, não é mesmo? Porém, para calcularmos a NCG, nós levaremos em consideração somente os itens operacionais do ativo circulante e do passivo circulante. Portanto, vamos retornar aqui aos itens do ativo circulante e do passivo circulante para definirmos o que é operacional e o que não é operacional. No ativo circulante, a conta caixa e equivalentes de caixa, ela tem um caráter financeiro. Portanto, ela não faz parte dos itens operacionais, bem como títulos e valores mobiliários. São ativos que já estão convertidos em dinheiro, a conta caixa e títulos e valores mobiliários, ou que vão se converter em dinheiro com certa facilidade no curto prazo. Essas duas contas, elas são de caráter financeiro. Portanto, o ativo circulante operacional, ele será composto pelo contas a receber, pelos estoques e por outros ativos circulantes. Já o passivo circulante, o que nós temos de caráter operacional e financeiro aqui? Note que nós temos as seguintes contas: dividendos a distribuir e empréstimos e financiamentos. Essas duas contas, elas estão no passivo circulante, pois elas possuem uma data definida e um valor certo para serem liquidadas, mas elas não possuem caráter operacional, elas possuem caráter financeiro. Por quê? Dividendos é a distribuição de uma parte do lucro aos proprietários da empresa. É uma forma de remunerar o capital dos proprietários. E empréstimos e financiamentos, o seu caráter é financeiro, pois a principal finalidade aqui é a remuneração dos juros aos credores. Portanto, para encontrarmos o passivo circulante, nós vamos excluir da nossa análise a conta dividendos a distribuir e a conta empréstimos e financiamentos. Todas as outras contas que vocês estão visualizando aqui serão tratadas como passivo circulante operacional, exceto dividendos e empréstimos e financiamentos. Bem, uma vez encontrado o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, nós podemos calcular a necessidade de capital de giro. Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Aqui no quadro, eu já coloquei para vocês quais são os itens operacionais do ativo circulante e quais são os itens operacionais do passivo circulante. O que pode acontecer? O cálculo da nossa NCG, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando será positiva? Quando o ativo circulante operacional, representado por essas contas, for maior
que o passivo circulante operacional representado por essas contas. Então, se o ativo circulante operacional for maior do que o passivo circulante operacional, nós temos uma necessidade de capital de giro positiva. E o que isso quer dizer? Significa que é a situação mais comum para a maioria das empresas, uma vez que indica, que evidencia que há uma necessidade de capital de giro para a qual a empresa ela precisará buscar fontes adequadas para poder aplicar na sua atividade e financiar as suas atividades cotidianas. Mais para frente, nós falaremos quais são essas fontes propícias de financiamento. Se a NCG for negativa, nós temos a situação inversa. Significa que o passivo circulante operacional é maior do que o ativo circulante operacional. E o que isso quer dizer? Significa que a empresa ela possui mais financiamentos operacionais do que investimentos, aplicações operacionais, indicando que existe uma sobra de recursos que a empresa poderá usá-las para aplicar no mercado financeiro. A empresa, então, ela tem uma gordurinha de suas atividades operacionais sobrando, que ela pode pegar e aplicar essa sobra no mercado financeiro para rentabilizar. Ficou claro como interpretar e calcular a necessidade de capital de giro? Se o ativo circulante operacional exceder o passivo circulante operacional, significa que há um excesso de aplicações e investimentos nas atividades operacionais cotidianas do dia a dia em relação às fontes operacionais utilizadas para financiar essas atividades. Portanto, a empresa necessita buscar novas fontes de financiamento para financiar essa necessidade de capital de giro. E quais são as principais fontes de financiamento da necessidade de capital de giro positiva apresentada por uma empresa? Nós temos três possibilidades. A primeira seria a duplicatas descontadas e empréstimos bancários de curto prazo. O que seria duplicatas descontadas? É quando uma empresa ela recorre a uma instituição financeira e solicita uma antecipação de suas duplicatas a receber. Por exemplo, ela realizou inúmeras vendas a prazo, ela possui direitos a receber de seus clientes daqui 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. Mas ela precisa desses recursos imediatamente para financiar suas atividades do dia a dia, que nós já comentamos. Então, ela bate à porta de um banco e solicita: Banco X, eu tenho essa carteira aqui de duplicatas. Você pode antecipar esses valores para mim? O banco fala: sem problemas, eu antecipo esses valores para você. Porém, o banco, obviamente, cobrará encargos financeiros por isso, cobrará juros. Então, na conta corrente da empresa, será liberado o valor das duplicatas antecipadas menos os juros cobrados pelo banco. A empresa vai receber um valor líquido. Isso é duplicata descontada. É um mecanismo para financiar a necessidade de capital de giro positiva apresentada pela empresa. Outras opções seriam financiamentos bancários de longo prazo, aqueles que vencerão acima de 12 meses, ou parte do patrimônio líquido, o capital circulante próprio. No indicador financeiro imobilização do patrimônio líquido, esse indicador ele mostra se o capital próprio é suficiente para financiar o alicerce de produção da empresa. E se ele for menor do que 100, significa que uma parcela do capital próprio está aplicada no ativo circulante. É o que nós chamamos de capital circulante próprio positivo, que também é um mecanismo de financiamento de uma necessidade de capital de giro positiva.
Portanto, aqui nessa figura, nós vimos as principais fontes para financiar a necessidade de capital de giro de uma empresa. Aqui eu trouxe um exemplo para calcularmos o capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro de uma empresa. Nós temos a seguinte situação: a FIA Pompeia apresentou um balanço patrimonial comparativo 2002, 2000x2, 2000x1, bem como sua demonstração do resultado na data 31/12 de 2000x2. Aqui nós estamos visualizando o balanço patrimonial e vamos então fazer as nossas análises. Olha que interessante. Vamos aqui começar com o ano de 2000x2. Como que nós podemos calcular o capital circulante líquido? Nós pegaremos o total do ativo circulante de 2000x2, de 2.407.200, e vamos diminuir pelo total do passivo circulante de 2x2, de 1.617.840. Vamos fazer a mesma coisa para 2000x1, utilizando o total do ativo circulante e o total do passivo circulante. Ao realizar esses cálculos, nós encontraremos um capital circulante líquido para X1 e para X2 positivo, 696.732, 789.360. Para os anos analisados aqui, o capital circulante líquido foi positivo tanto para X1 quanto para X2. E a necessidade de capital de giro? Como nós vamos calcular? Nós precisamos ter em mente que o ativo circulante, nem todo componente desse grupo é de caráter operacional. Portanto, as contas caixa e equivalente de caixa e aplicações e valores mobiliários, nós vamos excluir do ativo circulante. A conta empréstimos e financiamentos, ela possui um caráter financeiro, não operacional. Portanto, ela será excluída do passivo circulante para encontrarmos o passivo circulante operacional. Vamos fazer o cálculo aqui de X2? Como que seria aqui o cálculo de X2? Nós vamos somar contas a receber, estoques, despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes. E vamos diminuir por quais contas do passivo circulante? Caráter operacional: fornecedores, obrigações sociais, tributos a recolher, outras contas a pagar e adiantamento de clientes. O mesmo processo para 2000x1. Vamos encontrar uma necessidade de capital de giro positiva para os anos analisados: 183.996, 153 e 200. Pronto, calculamos o capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro da FIA Pompeia. Agora, o mais importante é analisá-los. Como que nós analisaremos o capital circulante líquido? Para os 2 anos analisados, o valor foi positivo. O que isso quer dizer? Que tanto para X1 quanto para X2, a FIA Pompeia tem folga financeira. Os seus recursos econômicos de curto prazo são suficientes para fazer frente às obrigações exigíveis de curto prazo. E no ano X2 é ainda melhor, pois o capital circulante líquido apresentou um valor maior. A necessidade de capital de giro para os 2 anos analisados apresentou um valor positivo, indicando que existe uma necessidade de capital de giro e que os investimentos aplicados nas atividades operacionais do dia a dia, do cotidiano, possuem um excesso em relação às fontes operacionais de financiamentos existentes. Ela precisa buscar novas fontes para dar conta de financiar plenamente, na totalidade, suas atividades operacionais cotidianas. É assim que nós analisamos esses 2 indicadores. Aqui eu apresentei de forma escrita o que nós acabamos de comentar, tanto para o capital circulante líquido quanto para a necessidade de capital de giro. Pessoal, o cálculo está claro? Tudo compreendido?
Uma vez compreendido que o capital de giro representa o montante de recursos que a empresa necessita para aplicar nas suas atividades do cotidiano, do dia a dia, nós vamos falar agora dos indicadores de prazos médios, pois eles são muito valiosos para nos auxiliar na compreensão da gestão do capital de giro de uma empresa. E ao falarmos dos indicadores de prazos médios, nós estamos nos referindo a três indicadores: prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de clientes e prazo médio de pagamento a fornecedores. Cada um desses três indicadores informa características diferentes sobre a gestão do capital de giro de uma empresa. Vamos entender cada um deles. O prazo médio de estocagem, também conhecido pela sigla PME, nos indicará quanto tempo os estoques estão permanecendo na prateleira da empresa. Se for uma indústria, quanto tempo que a empresa gasta para produzir e poder desovar esse estoque. Se for uma sociedade comercial, quanto tempo desde a aquisição desse estoque até a sua saída. Basicamente, é quanto tempo esse estoque está permanecendo na empresa. Como que nós analisamos? Quanto mais tempo o estoque permanecer na empresa, pior, pois há uma pressão maior de custos, não é mesmo? Estoque parado gera custos para a empresa. Portanto, o ideal é que o prazo médio de estocagem seja o menor possível. Quanto mais tempo, pior. Mais caro é para a empresa. Quanto menor, melhor. Como nós calculamos o prazo médio de estocagem? É o estoque médio dividido pelo CMV do exercício vigente multiplicado por 360. Aqui, médio é média simples. Nós vamos pegar o estoque do período atual, vamos somar com o estoque do período anterior e divide por 2, encontrando o estoque médio. O prazo médio de recebimento de clientes, ele é um indicador que mostrará por quanto tempo a empresa está financiando seus clientes por meio das vendas a prazo. Como que nós analisamos esse indicador? Quanto mais tempo a empresa financia os seus clientes por meio das vendas a prazo, pior é, pois ela levará mais tempo para converter isso em dinheiro. Então, imagine que nós encontramos aqui um valor de 93 dias. É a média que a empresa leva para receber, para converter isso em dinheiro dos seus clientes. O ideal aqui é que o prazo médio de recebimento de clientes seja o menor possível, pois a empresa recebe mais rápido. Quanto mais tempo ela demora para receber, maior é a pressão para ela conseguir financiar a sua atividade. Como é feito o cálculo? Pegamos os clientes médios, dividimos pela receita bruta e multiplicamos por 360. O que é clientes médio? É a duplicatas a receber do período atual, mais a duplicatas a receber do período anterior. Soma uma com a outra, divide por 2 e nós encontraremos o valor de clientes médio. E note que aqui nós não vamos dividir pela receita líquida, é pela receita bruta. Portanto, a receita bruta do período vigente precisa ser informada para que possamos fazer o cálculo do prazo médio de recebimento de clientes. E por último, nós temos o prazo médio de pagamento a fornecedores. Esse indicador mostra por quanto tempo os fornecedores estão financiando a nossa empresa. Quanto mais tempo nós formos financiados por terceiros, melhor, pois haverá mais tempo para gerar recursos para honrar esse compromisso exigível junto aos fornecedores, não é mesmo? Portanto, o ideal é um prazo médio de pagamento a fornecedores
o maior possível. O menor possível, pior para a empresa, pois ela precisa gerar recursos mais rápidos para honrar esse compromisso exigível junto aos fornecedores. Como é feito o cálculo? Nós pegaremos fornecedores médio. Como que é calculado o fornecedor médio? O valor da conta fornecedor do período atual, somada com o valor da conta fornecedor do período anterior, dividida por 2. Encontramos o valor de fornecedores médio. E vamos dividir pelas compras. Como que nós encontramos as compras? Nós vamos pegar o CMV apresentado na DRE do período vigente, vamos somar com o estoque final, ou seja, o estoque do período atual, e vamos diminuir pelo estoque inicial, ou seja, o estoque do período anterior. Multiplicamos por 360, vamos encontrar o valor do prazo médio de pagamento aos fornecedores. Bem, além disso, nós também temos o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? O ciclo operacional é o tempo total gasto desde a aquisição de mercadorias para uma sociedade comercial ou de insumos para uma indústria até a venda e o recebimento. Ou seja, quanto tempo a empresa gasta desde a aquisição de insumos ou de mercadorias até até a sua venda e o recebimento. Isso é o ciclo operacional. Então, o ciclo operacional, o seu cálculo é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento dos clientes. O valor encontrado é o ciclo operacional, ou seja, quanto tempo a atividade da empresa demanda, desde a aquisição dos insumos e das mercadorias até a concretização da venda e o recebimento dessa venda em caixa. Isso é ciclo operacional. Temos também o ciclo financeiro, que é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento a fornecedores, indicando o tempo entre o pagamento das compras e o recebimento das vendas. Pessoal, ficou claro os indicadores de prazos médio, ciclo operacional e ciclo financeiro? Nesta parte, eu trouxe um exemplo real para aplicarmos os conceitos trabalhados até então. A Magazine Luiza é uma empresa de capital aberto em que negocia seus valores mobiliários na B3. Ela tem os seguintes negócios: varejo, operações financeiras, operações de seguros e outros serviços. Abaixo segue o balanço patrimonial da Magazine Luiza. Esse balanço está expresso em milhares de reais para os 2 últimos anos, X2 e X1. Aqui nós temos o balanço dela, a parte do ativo, a parte do passivo e a parte do patrimônio líquido para os anos X2 e X1, da esquerda para a direita. Aqui algumas informações adicionais. Eu trouxe o saldo de algumas contas para o ano de 2000 pois no balanço comparativo que eu trouxe, eu apresentei as contas para os anos X2 e para os anos X1. Mas há certas contas que nós precisaremos dos seus saldos para o ano de 2000 Estão aqui nas informações adicionais. Com isso, temos também a demonstração do resultado da Magazine Luiza para 2000X2, 2000X1. Está aqui. E uma informação adicional também trazendo a receita bruta para o ano X2 e para o ano X1. Qual que é o objetivo desse exemplo real? É calcularmos o capital circulante líquido, necessidade de capital de giro, os indicadores dos prazos médios, ciclo operacional e ciclo financeiro. Vamos fazer aqui para o ano X2, pois o processo é o mesmo para o ano X1. Vamos começar pelo capital circulante líquido. Como nós calculamos o capital circulante líquido? É a diferença do total do ativo circulante e do passivo circulante. Portanto,
Para o ano X2, nós vamos ao balanço aqui da Magazine Luiza. Qual que é o total do ativo circulante da Magazine Luiza para o ano X2? 16 bilhões 798.810. Qual é o total do passivo circulante da Magazine Luiza para o ano X2? 13 bilhões 416.145. Se nós pegarmos o total do ativo circulante e diminuirmos o total do passivo circulante, nós encontraremos um capital circulante líquido positivo para o ano X2 de 3 bilhões 382 milhões 665. O processo para o ano X1 é o mesmo cálculo, porém eu usarei os valores para o ano X1, encontrando um capital circulante líquido de 4 bilhões 838 574. Vamos focar nos cálculos primeiramente e depois nós iremos realizar as devidas análises. E a necessidade do capital de giro? Como que nós vamos calcular? Nós teremos que recorrer ao ativo circulante e ao passivo circulante, porém, deveremos fazer alguns ajustes. Deveremos excluir aqueles itens de caráter financeiro, tanto para o ativo circulante quanto para o passivo circulante. Vamos lá para o ano X2 do balanço patrimonial da Magazine Luiza. O ativo circulante da Magazine Luiza para o ano X2 é 16 bilhões 798.810. Porém, nem todas as contas que estão aqui no seu ativo circulante são de caráter operacional. Portanto, aquilo que não for de caráter operacional, nós vamos excluir para encontrarmos o total do ativo circulante operacional. Logo, a conta caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários serão excluídas dessa análise. Sendo assim, qual que é o total do ativo circulante operacional? É o 16 bilhões 798 menos o valor da conta caixa equivalente de caixa menos o valor da conta títulos e valores mobiliários. A mesma análise nós vamos fazer para o passivo circulante. Nem todas as contas que estão aqui no passivo circulante da Magazine Luiza são de caráter operacional. Portanto, as contas de dividendos a pagar e de empréstimos e financiamentos serão excluídas do cálculo. Qual é o passivo circulante operacional? É o valor de 13 bilhões 416 menos dividendos a pagar menos empréstimos e financiamentos. Uma vez encontrado o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional, basta diminuir um pelo outro. Para o ano X2, nós vamos encontrar uma necessidade de capital de giro para a Magazine Luiza de 2 bilhões 186.644. Ao fazer o mesmo cálculo para X1, nós encontramos um valor de 218.203. É assim que se calcula a necessidade de capital de giro. Vamos agora focar no prazo médio de estocagem da Magazine Luiza. Como que nós vamos calcular o prazo médio de estocagem da Magazine Luiza? O primeiro passo é encontrar o estoque médio. Como que nós vamos encontrar o estoque médio? Bem, para o ano X2, o valor da conta estoque é 5 bilhões 927. Para o ano X1, que é o período anterior, 3 bilhões 801. Basta somarmos o estoque do período atual mais o estoque do período anterior e dividir por 2. Vamos encontrar o estoque médio. Uma vez encontrado o estoque médio, basta irmos à demonstração do resultado da Magazine Luiza para o ano X2, pegarmos o custo das mercadorias revendidas de 21 bilhões 657 e dividir. Dividimos o estoque médio pelo CMV de X2 e multiplicamos por 360. Vamos encontrar um prazo médio de estocagem de X2 de 81 dias. Ao fazer o mesmo cálculo para X1, dará 83 dias. E o prazo médio de recebimento de clientes? Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo, primeiramente, encontrando clientes médio. Como que nós encontramos o cliente médio?
precisamos ir ao balanço patrimonial. Qual que é o valor da contas a receber de X2? 4.761. Qual é o valor da contas a receber de X1? 2.915. Soma o valor do período atual com o período anterior e divide por 2, encontrando o valor de clientes médio. Esse valor de clientes médio, nós vamos dividir pela receita bruta. Qual que é a receita bruta de X2? A DRE, como nós sabemos, ela começa pela receita líquida. Portanto, aqui eu coloquei uma informação adicional apresentando a receita bruta para X2 e X1. A receita bruta para X2 foi de 36 bilhões. Portanto, ao pegarmos clientes médio, dividirmos pela receita bruta de X2 e multiplicarmos por 360, vamos encontrar um prazo médio de recebimento de 52 dias. Para X1, o cálculo será o mesmo, mas utilizando os dados de X1 e as informações adicionais contendo os dados de X0. Vamos encontrar um valor de 41 dias. E o prazo médio de pagamento? Como que nós vamos calcular isso? Será fornecedores médio dividido por compras. Como que nós encontraremos os fornecedores médio? Vamos ao balanço patrimonial. O valor da conta fornecedores para X2 é 8 bilhões 501. Para X1, 5 bilhões 934. Soma um com o outro, divide por 2. Pronto, resolvemos o problema dos fornecedores médio. Agora, como que nós vamos calcular as compras? Para calcular as compras, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o CMV apresentado na DRE para X2, que é 21 bilhões 657 151. Esse valor nós vamos somar com o estoque final. Qual que é o estoque final da Magazine Luiza? É o estoque do período atual, 5 bilhões 927. E vamos diminuir pelo estoque inicial. Qual que é o estoque inicial? É do período anterior, 3 bilhões 801. Assim, encontramos o valor de compras. Fornecedores médio dividido pelo valor de compras multiplicado por 360, nós vamos encontrar um prazo médio de pagamento de 109 dias. Para X1, vamos fazer o mesmo cálculo e encontrar um prazo médio de pagamento aos fornecedores de 118 dias. Como encontrar o ciclo operacional da Magazine Luiza? Vamos pegar o valor encontrado do prazo médio de estocagem e vamos somar com o prazo médio de recebimento de clientes. Então, se nós somarmos aqui 81 do ano X2 de prazo médio de estocagem mais 52 de prazo médio de recebimento, vamos encontrar um ciclo operacional de 183. E para o ano X1, como faremos? A mesma análise. Nós vamos pegar o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, totalizando 124 dias. E o ciclo financeiro? O ciclo financeiro será o valor encontrado de 133 do ano X2, menos o prazo médio de pagamento aos fornecedores. Então, seria 133 menos 109, totalizando 24. E para o ano X1, seria 124 menos 118, totalizando 6. Tudo bem? E como que nós vamos analisar esses indicadores encontrados? Vamos começar pelo capital circulante líquido. Para os 2 anos analisados, o capital circulante líquido foi positivo, indicando que há uma folga financeira, que seus recursos de curto prazo, em princípio, são capazes de fazer frente às obrigações exigíveis de curto prazo. O capital circulante líquido positivo apresentou uma queda de um ano para o outro, reduzindo essa folga financeira. Já a necessidade de capital de giro, para os 2 anos analisados,
ela apresentou um valor positivo, indicando que existe uma necessidade de obter fonte de recursos para financiar seus recursos econômicos de curto prazo. E a NCG, como nós vimos, ela apresentou um aumento absurdo de um ano para o outro, pressionando a existência de fontes de financiamento para os recursos econômicos de curto prazo. E essas fontes de financiamento, como nós vimos, pode ser duplicata descontada, empréstimos de longo prazo ou a utilização de um capital próprio positivo. O tempo de permanência dos estoques nas prateleiras da empresa apresentou uma leve queda de um ano para o outro. A empresa passou a financiar por mais tempo os seus clientes de um ano para o outro. E a empresa teve o seu tempo de financiamento pelos seus fornecedores reduzido de um ano para o outro. Então, pensem comigo, se os estoques permaneceram menos tempo de um ano para o outro, isso é bom. Significa que o estoque está girando mais rápido, a empresa está tendo um custo menor de manutenção de estoque. Se a empresa passou a financiar por mais tempo os seus clientes, isso é ruim, pois ela precisa de mais recursos para conseguir sobreviver nesse período em que ela financia os seus clientes. E se a empresa teve seu tempo de financiamento pelos seus fornecedores reduzido, isso é ruim, pois exige uma pressão maior para a geração de recursos para ela conseguir honrar os seus compromissos junto aos fornecedores. O ciclo operacional da empresa aumentou de um período para o outro, e o que isso quer dizer? Que a sua atividade, desde a aquisição de mercadorias até a venda e o recebimento, está o quê? Levando um tempo maior. E o ciclo financeiro representa, né, o tempo entre o pagamento das compras e o recebimento das vendas. Aumentou de um ano para o outro. É assim que nós analisamos esses indicadores. Conseguiram compreender? Ficou claro a análise de cada um deles? Muito obrigado por terem permanecido até o fim desta aula e não deixe de acompanhar todo o material publicado na plataforma. Bons estudos!